Voltamos! Oi, gente! Voltamos. A gente tá regravando de tão legal que a gente acha que a gente merecia um prêmio. Embaixo aqui, nosso Pix. Que prêmio de adulto é Pix, né? Inclusive, precisamos, mandem. Inclusive, se alguém quiser processar a gente, não processa, espera a gente ficar rico. Que não é o caso. No momento, a gente não tem dinheiro. Mas Então, não, você só vai não se estamos frustrar. regravando por processos, que a gente não chegou nesse nível de poder Ainda. ainda, tá? Estamos regravando por merdas de áudio mesmo. E hoje o tema polêmico. Espinhoso. Não é polêmico, acho que É espinhoso. É um tema difícil. Ama a gente durante o episódio. Não nos odeie. Nós somos apenas as mensageiras. Não mate o mensageiro. E se a gente, assim, se exaltar um pouquinho, é só porque tenha como compaixão. A gente é. Tenha compaixão, a gente tem feridas. O tema é o mínimo ou nada. O mínimo ou nada. O que é o mínimo? Eis a questão. Traga o contexto? Traga o contexto. O contexto é o seguinte. Eu resolvi escrever uma declaração de parceria ou uma declaração de loucura, cada um chama aí como for conveniente. E aí, essa é uma declaração dizendo coisas que eu desejo ter, tipo o meu relacionamento dos sonhos, assim. Eu acho que todo mundo tem isso meio internalizado, só que a gente não escreve, não organiza, lá. Aí eu escrevi, mandei para o Mia, que me elogiou como toda IA, porque faz o teste. Saco. Não, se você escrever lá, IA, hoje eu saltei um banco, ela vai falar parabéns pela sua iniciativa. proatividade, sua iniciativa, seu comprometimento Sim. em gerar sua própria renda. E depois talvez ela traga algum conselho útil. Tome cuidado, você pode ser preso. Vou falar depois. E aí ela me elogiou e puxou muito meu saco e no final falou assim, não vai estar tendo aí para você, senhora, essa lista dourada que você fez. Então tomei essa cambal da IA, mandei para um amigo meu que foi muito melhor que a IA e falou que é justo porque eu entrego tudo isso e muito mais. Casa com esse amigo, mas acho que ele já é casado. Depois mandei para minhas amigas sensatas, ficaram em silêncio. Sim, porque falar a verdade que é amiga não vai rolar, era muito duro. Às vezes é melhor a gente falar, ai, tadinha, senta lá, Cláudia. Dá um tapinha na cabeça e fala, legal, que bonitinho, isso, Cinderela, assisti muito Disney quando era criança. Não, mentira, porque você assistiu muito Disney, é o contrário disso, mas é outro assunto, não vai dar pra entrar nisso. E aí depois eu achei por bem compartilhar com a geral, porque é mais ou menos esse meu processo. Falei, cara, isso aí pode ser útil para outras pessoas, talvez também pensarem sobre que tipo de relacionamento elas querem ter. E aí eu vou fazer um anexo aqui para falar que o fato de eu colocar isso, de eu fazer essa lista de um relacionamento dos sonhos, ou da gente trazer essa questão do mínimo ou nada, que é uma coisa que eu comecei a ouvir, que é assim, nossa, então os seus relacionamentos foram horríveis, então você passou anos da sua vida só vivendo pelo mínimo e tal. Isso não é uma verdade, isso é uma falácia. Sim. Inclusive, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que nós somos pessoas mutáveis. Exato. Né? Todos nós somos pessoas mutáveis. Então, mesmo que você, em determinado momento da sua vida, tenha definido o que é o mínimo para você, nada garante que ele vai continuar sendo o mínimo para você pro resto da vida. Sim. E eu acho que a gente constrói, na verdade, o que é o mínimo pra gente na tentativa e erro com diferentes relacionamentos que a gente vai ter ao longo da vida. E nós tivemos a nossa cota. E tem outra coisa que é assim, apesar da gente trazer isso como uma ideia, nossa, uma coisa aqui, uma proposta, um pensamento, tal, organizar isso, não quer dizer que o fato de você determinar isso na sua vida, vamos dizer, encontrei um parceiro ou uma parceira que encaixa em tudo aquilo que eu listei como relacionamento dos sonhos. Nossa, deu match, vou casar com essa pessoa. Não. E aí não tem tesão pra pessoa? Tipo assim, nossa, eu listei tudo isso, a pessoa super enquadra, mas às vezes até tem tesão, mas tipo, não bateu. Não rolou, cara. Eu acho que a gente tem que considerar que o amor não é planilha de Excel também. Puta merda, muito real. Às vezes a pessoa é o oposto do que você planilhou e você tá lá de 4 rendida. Não, e se for a situação de 4, né, aquela coisa, você tá apaixonada, esquece racionalidade, esquece, não existe. Não. Então, assim, não existe lista, você pode ter lá planilhado, feito igual a Lívia, né, sentou lá e definiu tudo que é importante pra você, não sei o quê, e aí você se apaixona perdidamente por alguém que não tem nada daquilo, ou tem muito pouco daquilo, né, mas também não quer dizer que não pode desenvolver ao longo do tempo e que você também não pode mudar seus requisitos ao longo do tempo em prol daquela pessoa. Porque toda relação, seja ela
amorosa ou não, né? Ela é um dar e, né? Um Dar e receber. dar e receber. Então a gente cede um pouco, a outra pessoa cede um pouco e a gente vai se encontrando no caminho. Mas aí a gente também pensa assim, então será que essa lista não presta pra nada? Não, eu acho que presta principalmente numa coisa pra nós mesmos. Não é pro outro, né? Não é pro outro que a gente faz isso. É pra nós mesmos no sentido, assim, de entender o que é importante pra nós e saber identificar as ciladas. Que eu acho que aí a gente tem um problema, que é o seguinte. Quando a gente é nova, e eu e você já conversamos mais de uma vez sobre isso, e eu conversei também com uma amiga minha, que também é uma mulher madura e está vivendo um momento de paixão, e aí a gente falou muito sobre isso recentemente, que é, quando a gente já tem experiência de relacionamento, tem uma coisa boa que é tipo isso. Nossa, eu consigo fazer uma lista das coisas que eu quero num relacionamento, porque aí eu consigo reconhecer isso em mim. Mas, ao mesmo tempo, eu abro mão de uma inocência que me permite descobrir coisas e viver coisas legais. Sim. Por quê? Porque você tá sempre com medo de se fuder. Muito verdade, muito verdade. Você projeta muito, cara, quando você é adulta. E aí eu acho que isso faz com que a gente tipo, se foda mais ainda. Tipo, numa tentativa de não me fuder, eu me fodo mais. Sim, e eu acho que até eu tive algumas conversas com diferentes pessoas sobre esse assunto também, não só recente, mas antes. E eu acho que as mulheres, principalmente, conforme a gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando cada vez mais criteriosa. Porque eu acho que a gente sai. E aqui, generalizando, obviamente, mas de uma forma geral, a nossa sociedade, ela não estimula nós mulheres a construir uma coisa pra si de cara, mas sim de construir pro outro. Nossa, eu escrevi sobre isso ontem. Sabe? De construir pro marido, de construir pros filhos, de construir pros amigos. A gente se sente uma merda E quando a gente pensa sempre, na gente. e ficar sempre entregando. E quando a gente para, às vezes acontece, né? Tipo, um burnout, ou uma crise de ansiedade, enfim, uma depressão. E você fala, meu Deus, cadê eu? E eu? A hora que você começou a falar, já pensou na minha cabeça, tipo assim, e eu? Cadê eu nessa história? E aí eu acho que esse processo de fazer essa lista já é um se reencontrar com você. Fala, pera, o que é importante pra mim, então? O que faria eu me sentir melhor? O que se eu valorizasse, se eu definisse como prioridades na minha vida, me faria eu me sentir melhor? Talvez a lista não tenha nada a ver com o outro, né? Sim. A lista não tem a ver com o outro. A lista tem a ver com olhar pra mim e reconhecer quais são os meus valores. Quais são as coisas que eu me importo. Então, Sim. Nossa, não tinha pensado nisso. E assim, eu acho que tem uns momentos que a gente. Vou fazer um barulhinho que você gosta que eu faço. Não tinha pensado nisso. Fichas a caindo. ficha caindo. As fichas caindo. Mais Nossa, R$100. Fichas caindo, entrega na cidade. Né? Nossa! Como seria hoje fichas caindo? Não tem. Jovens. É um SMS dizendo, sua franquia de dados acabou. Recebo vários. Então, mas eu acho que tem uns momentos na vida que são muito inesperados e que fazem a gente acordar para certas coisas. Então, eu lembro de dois importantes para mim. Eu tava no ensino médio. Olha, esse aqui é um convidado especial hoje, Piquet. Ele vai no veterinário daqui a pouco. Dá a sua opinião. Ele tem muitas opiniões sobre esse assunto. A primeira foi, eu tava no ensino médio e teve uma palestra, eu nem lembro sobre o quê, mas a minha escola, ela dava umas palestras, assim, meio de desenvolvimento pessoal, assim, de vez em quando. Coach. Umas coisas meio coach. E aí, a mulher que foi, acho que ela era psicóloga, e aí ela pediu pra gente fazer uma lista de virtudes. Listar suas virtudes, listar coisas boas em você. E eu peguei a folha e fiquei assim, ó. Eu com, sei lá, 15 anos, 16 anos. Tipo, se eu fosse pra eu listar defeito, nossa, eu enchia 5 páginas, entendeu? De defeitos. Agora, virtudes, qualidades, eu fiquei, gente, juro, eu não conseguia pensar em nada. E as únicas coisas que vinham na minha cabeça eram coisas que as pessoas já tinham elogiado em mim. Ou seja, vivendo pelo olhar do outro. Totalmente, né? totalmente pelo olhar do outro. Aos 15 anos de idade, a gente tem condições de ter isso desenvolvido em nós. E isso me faz pensar o seguinte: se eu não consigo reconhecer as minhas virtudes, será que. Nossa, eu falei virtude, certo? Foi meio estranho. É mais. Será que isso também não faz com que eu me sinta merecedora do mínimo? Pois é, porque se você não enxerga nenhuma qualidade em você,
como é que você vai, tipo assim, esperar que o outro enxergue pra começo de conversa? Sabe que teve uma pessoa E que que o outro comentou respeite. num outro podcast que a gente fez, acho que foi num podcast ou alguma coisa no Instagram, mandando assim, mas quando a gente tá acostumado a receber, tipo assim, só o mínimo, ou ela não usou essa palavra, eu acho, quando o máximo chega, e vamos colocar no máximo dentro de um parênteses gigante aí, tipo, quando a coisa é melhor, a gente não sabe nem o que fazer com isso. E às vezes a gente não sabe reconhecer e a gente sabe o que fazer com isso. Não, e aí a gente não acha que a gente merece aquilo que é melhor, porque você se acha uma merda, Sim. você não reconhece o que você quer, o que você merece, você não se valoriza, então o mínimo é o que me cabe. E isso alimenta a nossa sociedade. Nossa. Mic drop. Mas é sério, pensa. Se a gente continua se sentindo um cocô, acompanhe meu raciocínio. A quem serve mulheres se sentindo uma merda? Incluo homens também se sentindo uma merda. Sim, e a quem serve? Inclusive, esses movimentos, né, de masculinidade tóxica, tipo os red pill da vida, eu acho que eles se alimentam muito dos homens se sentindo uma merda. Claro, óbvio. Eles se alimentam muito dos homens se sentindo uma merda. Então, eles pegam os homens mais vulneráveis, que se sentem pior na vida, e falam assim: a culpa de tudo isso é de quem? Das mulheres. Entendeu? Mas, enfim, não vamos nem entrar nesse assunto, mas assim, eu acho que aquela história do nós aceitamos o amor que a gente acha que merece. Sabe? Eu nem sei que filme que fala isso, mas não sei se é um filósofo, enfim, eu faço a citação e não lembro de onde eu tirei. Você que fez falou essa frase, parabéns. Se marca aí, pra não ser acusada de roubar direitos autorais. Mas tem isso, né? Então, assim, se você não reconhece as suas próprias virtudes, como é que você vai esperar que alguém reconheça e respeite as suas virtudes? E é muito fácil, e eu vejo isso em relacionamentos anteriores que eu tive, a pessoa crescer pra cima de você. Quando você não reconhece seu valor, é muito fácil. A pessoa não precisa nem se dar o trabalho de tirar de você. Porque você já deita no chão e fala, me atropele. Passa por cima aí. E quando você muda de atitude, aí não só nos relacionamentos amorosos, mas a gente pode levar isso para relacionamento de trabalho e tal, quando você muda de atitude, quando você põe um limite pela primeira vez, quando você fala não, eu não mereço Fica isso. Todo mundo... Não, as pessoas se ofendem. E eu consigo compreender essa ofensa, no sentido assim, tipo, mas pirou, querida? Como assim? Como assim? Não, nanina. Então gera uma confusão e aí a gente começa a também separar lugares e pessoas com quem a gente quer conviver. Então acho que isso também causa rompimentos ao longo da vida. À medida que a gente e por isso se posicionar é difícil, porque é muito mais fácil a gente, não sei se mais fácil é a palavra, mas cômodo, menos dolorido, talvez menos dolorido. A gente baixar a cabeça, né? Sim. E aí tem outra coisa que eu acho que a gente precisa falar relacionado a esse assunto. Duas coisas. Uma eu acho que é muito importante você falar sobre um exercício que você fez, que quando você contou, eu falei, puta, isso é muito bacana, eu acho que as pessoas podem replicar. E a outra é um segundo ponto que me fez ter vontade de trazer esse tema foi um vídeo que apareceu para mim no Instagram, e aí começou a aparecer vários, porque o Instagram é esse inferno, o algoritmo faz isso com a gente, e o vídeo, e talvez vocês já tenham visto, tido a infelicidade, ou pior ainda, talvez a gente tenha curtido esses vídeos, porque porque a gente se identifica, porque a gente também é machista, porque a gente também tudo aquilo que a gente já falou. E aí a gente fala, nossa, e a gente não consegue tipo, se separar daquilo e olhar e falar, nossa, mas isso aqui é uma merda, isso aqui é nocivo pra mim, e eu tô aqui, tipo, super curtindo, porque eu não consigo perceber. Então, o vídeo, basicamente, o roteiro e aí virou aquelas coisas, virou viral. Olha que lindo esse termo, viralizou o negócio. E é assim, a mulher chega em casa, cansadona, momento lá doméstico, e aí ela começa a ver toalha em cima da cama. Sabe essas bobeiras que fala que homem não. Põe o tênis do lado, ou põe a roupa, mas não põe no cesto. Essas bobagens domésticas. E aí, bobagens, bem entre aspas. E aí a mulher vai ficando puta ao longo do vídeo, de, tipo assim, vou reclamar. Mas toda vez que ela pensa em reclamar, surge na mente dela, e aparece no vídeo, um cara disponível no mercado atual. E aí é alguma coisa bem ridícula, tipo assim, alguma coisa que a maioria das mulheres não vai gostar. O Cadu da Lara Santana. Isso, surge um Cadu, entendeu?
E aí a mulher, em vez de ir lá e falar pro marido dela, porra, não deixa a toalha em cima da cama, ela recolhe a toalha, ela cuida dos Vai lá e dá um beijinho e filhos. fala, E ai, não... meu amor, graças a Deus. Então, e aí, e assim, essas coisas super repercutem bem, das mulheres se identificando com isso. Só que a gente não para e pensa assim, tá, mas isso tá errado? Isso tá errado? Será que é benéfico para mim eu achar que eu tenho que aceitar, tipo assim, tudo aquilo que está sendo oferecido para mim, mesmo eu tenho que engolir a minha raiva, é mais que isso. Eu tenho que engolir a minha raiva, eu não tenho que colocar limite, porque o que tem lá fora é pior. Então, a quem serve as mulheres se convencerem de que elas precisam aceitar o mínimo? Para de cutucar um pequeno. Tá vendo, gente? Aí, ó, ela tortura o cachorro. Isso aí ninguém fala. Isso aí ninguém quer dizer. Então, para mim, eu acho que isso é assim, e muitas vezes eu me vejo nessas posições em que eu curto alguma coisa, ou eu falo alguma coisa, e depois eu olho e falo, trouxa. E você sabe que isso, eu já vi influencers homens, inclusive, que eu amo, falando sobre isso, falando e chamando a atenção dos caras. Falando que esse tipo de coisa que os homens reclamam da gente reclamar, que é esse tipo de coisa, essas bobeirinhas, é nada mais, nada menos que ser um adulto funcional. Sim. Que pra mim não entra nem como. Entendeu? Isso pra mim é abaixo do mínimo, gente. Deveria, Desculpa. Né? Gente, Desculpa. você funcionar como um ser humano deveria ser um pré-requisito para você se relacionar com outra pessoa. Claro que, né, a gente começa a se relacionar muito antes da gente se construir como ser humano. Mas se você chega numa idade, tipo a nossa, beirando os 40 anos, você ainda não consegue ser um adulto funcional, eu acho que não, você espera aplausos e reconhecimento por ser um adulto funcional? E eu acho que no caso dos homens, eles esperam porque a gente dá. Sim. E aí eu posso falar dos meus relacionamentos. Então, assim, no meu processo de divórcio, eu ouvi muitas vezes as pessoas vindo o que eu me sentiria ofendida se eu fosse o homem nessa situação. Vindo falar, ai, nossa, mas você vai se separar? Nossa, mas ele é tão bom, ele cuida dos seus filhos. Não são meus, são nossos. Ai, ele lava a louça. Ai, ele cozinha. Eu, como homem, ficaria ofendido, sabia? Porque, tipo assim, nossa, você acha que isso que eu ofereço? Eu sou capaz de lavar uma louça e cuidar dos meus filhos, que não é mais que a minha obrigação? Você acha que isso é o motivo para uma pessoa ficar comigo? E não todas as minhas qualidades? Que coisa, que ridículo. Então, assim, é uma ofensa para as mulheres, porque ninguém faz o caminho contrário. Tipo, ninguém vai para um homem. Sabe o que eu pensei? Será que pro homem não é uma coisa assim, nossa, o homem não escuta um negócio tipo assim, nossa, mas você vai separar ela é tão gostosa. Não tinha pensado nisso. Eu tava presa no tipo assim, ninguém vai chegar num ex meu e falar, nossa, você separou da Lívia? Gente, mas ela varre um chão que não tem pra ninguém. Disso, porque isso já é tido como básico. Mas vai falar uma coisa tipo assim, ela deixava você sair com a gente. Ou, ela é divertida. Ou, ela é gostosa pra caralho. Ou seja, os padrões são diferentes, são né? totalmente diferentes. Entendeu? E eu acho que. E outra coisa que eu tava refletindo, isso porque eu moro na roça, convivo com pessoas totalmente fora da minha bolha, onde eu vivi até hoje, começou a me abrir os olhos para algumas coisas. Porque a gente fazer essas reflexões já mostra o tamanho da bolha que a gente vive. Porque, Lívia, ainda é muito real, cara, né, na periferia, na zona rural, tudo quanto é lugar, assim, fora da nossa bolha, o cara nem tá minimamente presente, sabe? É tão baixo que as mulheres têm que elas não esperam absolutamente nada. É uma dor muito maior. O tipo de dor que a gente está falando, nossa, isso é muito forte. O tipo de dor que a gente está falando, a maior parte das mulheres não consegue nem sentir, porque elas ainda estão no que a nossa, talvez a nossa família estava 2 gerações atrás. Nossa, isso é tão triste. Então, eu acho que o mínimo nosso agora já é muito maior do que o mínimo de que se tinha 2 gerações atrás na nossa classe social, no nosso recorte social. Mas a gente tem que lembrar que existe esse recorte. Sim. Entendeu? Talvez em outros recortes sociais
o mínimo ainda seja o que no nosso recorte era 2 gerações atrás, entendeu? Por isso que faz sentido, entre os muitos absurdos que eu escutei, eu ter escutado uma pessoa falar pra mim, mas se ele não te bate, não larga dele, porque o mercado é muito difícil. E a pessoa não falou nesse tom que eu tô falando, não foi grave, não foi nada disso. Foi uma coisa tipo assim, amiga, nossa, o mercado tá muito difícil, se ele não te bate, não larga dele. Ainda mais considerando o jeito que tá, assim, a coisa do feminicídio, do red pill, não sei o quê, isso tá muito na cabeça das pessoas, eu acho, né? Pra pessoa se sentir confortável de falar isso rindo. Tipo assim, não tem graça, amiga. Isso é assustador. A coisa tá tão feia que se ele não te bate, tá louco, entendeu? Mas sabe o que tem também por trás disso, que é uma coisa que a gente meio que já entrou, é a gente ficar por medo de ficar sozinha. Porque o fato é muito vendido para nós o tempo todo, de muitas formas diferentes, de que uma mulher sozinha é uma mulher fracassada, uma mulher sozinha é uma mulher vulnerável, uma mulher sozinha é uma, nossa, infeliz, incompleta. Uma mulher que não teve sucesso na vida, porque ela não tem um parceiro, ela não tem uma família, uma parceira e uma família, e aí eu acho que a gente tem tanta vontade de pertencer e de se enquadrar que a gente nem consegue imaginar uma vida diferente. A gente tem tanto medo da solidão, e aí eu vou falar por mim isso, assim. Eu me sinto orgulhosa de mim, do movimento que eu tô fazendo, porque eu tinha meu último relacionamento atendia muitos dos meus altos padrões, mas em algum momento a gente se desconectou. Mas eu me sinto corajosa porque me posicionar para fazer algo diferente é encarar o meu medo de estar sozinha, que é uma coisa que eu não sei fazer. E que eu tô aprendendo. Estar sozinha. E encarar todas essas tagzinhas que estão sendo colocadas em mim, sabe? Então, porra, exige coragem. Parabéns pra mim. É muito julgado. A mulher sozinha é muito julgada. Né? Ainda mais divorciada. Ainda mais divorciada. E isso me lembra, inclusive, são coisas bem interessantes, porque 2 coisas, na verdade, que eu li e assisti sobre recentemente, que é, primeiro, nós somos ensinadas que, pela própria Disney e né, diversas outras formas, que o relacionamento romântico é o centro das nossas vidas. Sim. Né? E, inclusive, eu acho que isso tem um efeito, que é uma coisa que a gente pode discutir num podcast à parte, que é o efeito que isso tem sobre a importância que a gente dá para as amizades. Nossa, sim. Que são relações que, se você parar para pensar, tem uma importância tão gigante na nossa vida e que muitas vezes a gente deixa meio que de lado em prol dos relacionamentos românticos, que muitas vezes são uns relacionamentos bosta. Desculpe meu bom português. E a outra coisa é que eu recentemente conheci uma pessoa que, assim, ela tem uma visão do estar sozinha que foi... Não, você me falou dela, eu fiquei tão assim. Foi muito bizarro, cara, porque eu estava sozinha e eu tava muito miserável por estar sozinha. Mas por que eu tava miserável por estar sozinha? Porque eu estava obcecada com o fato de estar sozinha. Eu não conseguia olhar para todas as possibilidades que isso trazia e não conseguia olhar para o que eu poderia construir comigo mesma naquele momento. E essa pessoa abriu horizontes para mim, porque ela falou: Marina, cara, aproveita, vai tomar um banho de banheira. Vai ler aquele livro lá que você quer ler faz um tempo. Não, você falou uma coisa sobre essa pessoa para mim que me marcou muito, que foi você ter percebido que ela sentia saudade dela. Puta, isso aí eu vou levar pra vida. Tipo assim, mãe, eu nunca senti saudade de mim. Porque ela tinha, tipo assim, a gente brinca negócio de bateria social, né? Ela tinha uma bateria social curta e ela não tinha problema. Eu falei isso mais de uma vez. Se você é muito corajosa, cara, porque eu não tenho essa coragem. E eu acho que a cultura brasileira dificulta muito a gente ter essa coragem também. Que é uma cultura muito, né? Do estar junto e tal. De falar assim, deu pra mim. Vou pro meu canto, vou me trancar no meu quarto, fazer as minhas coisas. E quando eu achar que já tô bem, já me saciei de mim mesma, já estou plena o suficiente pra lidar com outras pessoas de novo, aí eu saio. Cara, e no começo da nossa convivência, isso foi tão assim, disruptivo pra mim,
Porque eu ficava assim, gente, eu acho que ela me odeia. Porque você achava que tinha a ver com você. A gente acha que tudo tem a ver com a gente, Porque né? assim, nossa, ela não quer minha companhia, sabe? Eu sou muito, porque também tem isso, né? Como a gente é assim, expansiva, fala pra caramba, não sei o quê. Nossa, acho que eu sou demais pra ela. Sabe? Ela não tá suportando a minha companhia. E com o tempo eu fui vendo que não tinha nada a ver comigo. Não tinha nada a ver comigo. Não. Tinha a ver com o fato de que ela valorizava tanto esse espaço de estar consigo mesma que ela não abria mão disso. Nossa, que inveja, né? É muito Tô com foda. inveja. Não, assim, a gente tem inveja mais ou menos, porque certamente as coisas que fizeram ela desenvolver essa capacidade Não foram não fáceis. foram fáceis. Uhum. Né? Ela teve uma série de circunstâncias na vida. Porque ela está inserida nesse planeta, ela não está Exato, morando em Marte, em outra exatamente. cultura. É Exatamente. óbvio. E imagine que essa pessoa foi cobrada e julgada a vida inteira por fazer isso, porque as pessoas não entendem. Como eu não entendi a princípio. Como eu custei a entender. Que era uma coisa. Não, e aí assim, ó. É de novo fazendo as conexões de tipo. O que vai acontecer quando a gente descobrir que é bom estar sozinha? Não tô falando não ter relacionamento. Ai, que ódio, fim dos relacionamentos. Não é nada disso, pelo amor de Deus. Isso também existir. O que se desconstrói quando isso deixa de existir? E eu acho estar no relacionamento não. Estar no relacionamento não porque eu tenho medo de estar sozinha. Não porque me disseram que essa é a questão de é assim que eu sou feliz, é assim que eu sou completa, e se eu tô fora disso, eu tô incompleta. Mas é estar no relacionamento porque eu quero estar no relacionamento. Mas que primeiro eu tenho um relacionamento comigo. Puta que pariu, vou jogar essa. Pesado. Climão. Olha aqui, quando editar, põe um. Climão. Eu acho que. Eu não acho nada, na verdade. Tava pensando, será que os homens são melhores nisso mesmo? Em ficar sozinhos do que a gente? Gente, eu gostaria de dizer que a participação especial de fundo é o cachorro do meu vizinho. Que ele gosta de se sentir ouvido. Ele tá falando aqui no fundo. Porque assim, tadinho só. Mas eu acho que sim. Eu acho que sim. Recentemente eu assisti uma palestra da Andrea Vermonte e ela abriu falando uma coisa interessantíssima. Que nós, mulheres, ela estava falando sobre empreender. Que quando a gente sai num caminho de empreender, a gente já sai prejudicada. E aí ela trouxe explicações mais científicas. E aí ela ela relacionou com a escolha dos brinquedos para meninas e a escolha dos brinquedos para os meninos. E foi interessantíssimo, porque ela mostra que os brinquedos dados para os meninos são brinquedos pensando nele como um indivíduo, uma arma, então coisas que ele faz sozinho, entendeu? E os brinquedos dados para as meninas são brinquedos pensados no coletivo. No cuidado. E ela foi trazendo, e eu falei, caraca, é óbvio. Então, a gente é ensinado muito cedo, e eu acho que isso é muito positivo para nós em muitos aspectos. Muitos aspectos. Porque isso também traz um colchão de convivência, de suporte entre as mulheres, que é delícia, que eu deito e rolo. Que a gente sempre comenta, né? E a gente provoca os nossos amigos, os nossos parceiros homens a fazer isso, né? Tipo, a tentar ter com os amigos o que nós temos com as nossas amigas. Porque eles têm uma dificuldade, assim, imensa. E faz todo sentido, porque assim, se eu sou criada desde pequena para olhar para o coletivo, para olhar para aquilo que serve, então esse é um lugar de conforto para mim, esse é um lugar conhecido para mim. Eu não me sinto totalmente julgada, exposta e em perigo quando eu me coloco nesse lugar. E aí, quando a gente olha para os homens, é natural, porque se você é criado para olhar para si mesmo e não para olhar para o coletivo, você vai ter benefícios disso. Como poder cultivar, talvez, a sua solitude. Não sei, não sou homem, então estou falando a partir da minha perspectiva. Não é o que eu penso, é apenas a minha opinião. Mas isso também tem um custo. E aí a gente chega no ponto que é o seguinte, tá todo mundo se fudendo. Então, eu acho que a gente tem que lembrar que o machismo, ele oprime todo mundo. Ele não é opressor apenas das mulheres. Então, a gente está vendo uma face, porque, obviamente, nós somos mulheres. Nós temos um conhecimento limitado da face que oprime os homens.
Mas o pouco que a gente sabe através do irmão, do parceiro, dos amigos homens, não é nada legal também, que é essa Não. dificuldade de expressar sentimentos, essa dificuldade de se conectar com os amigos de forma real, E de forma profunda. profunda, né? Enfim, eu até vi um meme outro dia de duas drag queens falando assim: homens héteros farão qualquer coisa menos ir pra terapia. E aí você fala, faz sentido, porque eles têm que resolver as coisas tudo sozinho, né? Então, para a mulher é muito mais fácil se colocar numa posição em que ela assume que ela precisa pedir ajuda, né? Porque isso foi ensinado para nós desde cedo. Então, eu concordo com você, o machismo ele é opressor para todos, é uma grande ilusão. Uma grande ilusão. E eu falei sobre isso no meu Instagram pessoal outro dia, que eu achei um documentário no YouTube que é forte pra cacete. E que eu recomendo que você assista um dia que você tiver estômago e não estiver odiando tanto o planeta que a gente vive, nem rezando para chegar de um meteoro, que fala do The Dancing Boys do Afeganistão. Nossa. Mas aquilo ali, para mim, é o desenho do quanto essa opressão termina nos homens também, sabe? O quanto ela vai atravessar e machucar não só as mulheres, vai machucar todo mundo. A gente precisa de um. E aí, agora eu vou vomitar uma verdade que me atravessa, que é a gente precisa estabelecer relações de parceria. E a minha declaração tem a ver com isso. Sobre qual é a minha, e aí a minha relação de parceria, a partir da minha perspectiva, da minha bolha, do meu recorte, daquilo que talvez eu evoluí, daquilo que me falta. Mas se a gente não chegar num lugar como talvez comece nas relações, pensando nas nossas relações como indivíduos, para que a gente possa expandir, porque a sociedade, no final das contas, eu vi o Pedro Cardoso. Eu vi o Pedro Cardoso falando sobre isso, um texto maravilhoso, maravilhoso, de uma lucidez. E agora eu não lembro se a fala era dele ou se ele citava alguém. Mas ele falava que a gente acha que os políticos eles são o nosso futuro, quando na verdade os políticos são sempre um retrato do nosso passado e da nossa atualidade. Eles só mostram quem a gente já é como seres humanos. Então talvez a gente precise mudar as nossas relações para que a gente possa mudar. Nossa, agora eu brilhei. Isso ficou bonito. Por favor, um minuto. Piquet. Nossa, ele chorou, ele não gostou. Piquet, por favor, dei tudo que eu tinha. Faltou um microfoninho para ouvir o barulhinho. Cadê seu microfone? Tudo em cima, gente. Achei o microfone. Achou o microfone. Tá Mas certo. eu tava falando que assim, você cortou meu rap, como você e Renato Russo dizem. Eu tava falando que talvez pra gente evoluir como sociedade, a gente precise cuidar dessas relações que a gente tem como indivíduos, e aí isso. Gostou desse? Ficou meio Star Wars, achei. O próximo recorte vai ser só efeitos especiais que a gente faz. Aí a gente vai evoluir como sociedade. Mas você não falou do negócio do seu curso, que eu achei muito legal. Sim, Então, eu falei a primeira situação, né, que foi essa palestra que eu tive quando eu era adolescente, que, tipo, explodiu minha cabeça. E a segunda situação foi quando eu tava numa situação de, assim, separo ou não separo. E eu escolhi fazer. Eu já fiz, gente, um monte desses cursos. Sabe essas bobeiras que é oferecido pra gente no Instagram? Uhum. Tipo, curso pra você parar de procrastinar. Curso pra você ser mais disciplinado. Eu já fiz um monte. Se é baratinho, eu faço. Eu falo assim, mal não vai fazer. Aí eu fiz um, que esse não era ruim, era bem bom, na verdade, do School of Life, que era um cursinho de uma semana que chamava Ficar ou Partir. E nesse curso, eles guiavam a gente através de perguntas e discussões sobre, assim, quais são as suas virtudes e a do seu companheiro, quais são os defeitos que você vê em você, que você vê nele, o que você identifica como traumas que ele tem que podem justificar, entre aspas, né? Podem explicar esses comportamentos que ele tem. Não justifica, mas explica. As dores que ele tem, entendeu? Para você tentar entender o lado dele também. E por fim, assim, acho que o exercício que mais mexeu comigo foi de definir os seus valores, que a gente começou falando sobre isso, né? Uhum. Definir os valores que são inegociáveis para você, que é basicamente o exercício que a Lívia só que a Lívia fez um exercício mais assim, não é nem só o que é inegociável, né? É o que você almeja, assim, é o sonho dourado. Inclusive, eu não coloquei coisas que para mim são mínimas, tipo assim, não tá na minha lista a pessoa ser um adulto funcional. Sim. Não tá na minha lista, percebi e ir sozinha, a pessoa ser muito divertida e bem-humorada. Por quê?
porque isso pra mim tá nos meus mínimos. É isso, você não precisa Entendeu? pensar. Tipo, eu não preciso pensar. Se a pessoa não for divertida e bem-humorada e não fizer o Não rir, vai te eu atrair. nem vou conseguir. E não coloquei nada físico, vou melhorar, vou colocar six. Vai nessa. Vocês Então, vão ver. e aí foi muito interessante fazer esse exercício dos valores inegociáveis, porque eu nunca, até aquele momento, tinha parado para refletir sobre isso de forma clara. Eu lembro de muito no começo do relacionamento, eu dizer pro meu ex-parceiro, eu acho que nossa diferença de valores é profunda demais. Eu lembro de usar a palavra abismo. Falar assim, eu acho que tem um abismo entre os meus valores e os seus. E isso foi um obstáculo por todo o nosso relacionamento. Uhum. Então, assim, as discussões que a gente tinha, os problemas que a gente tinha, todos acabavam sendo, de alguma forma, um reflexo Desse disso. abismo de valores. Entendeu? Então, esses valores inegociáveis, eles são algo muito interessante da gente refletir sobre, da gente tentar identificar quais são eles, pra gente definir o nosso mínimo individual. Porque eles são o nosso mínimo individual. O mínimo Lembrando que nos momentos de loucura e paixão, isso vai para o inferno. Seremos o que Fernando Pessoa dizia, ridículos. Entendeu? Cartas de amor são ridículos, porque quando a gente tá muito louca, apaixonada, esquece. Você vai ser ridícula, maluca e vai esquecer de tudo. Mas como não dura forever and ever, depois você volta pro centro e fala, não, mas depois que a paixão maluca passar, que você parar, né, de só igual coelho por todos os dias, que vai começar a aparecer, ou principalmente quando você começar a dividir uma residência com essa pessoa, ou dividir tarefas tais como buscar filho na escola, inclusive cuidar da casa. Aquele dia de quantas pessoas que a gente conhece que tem relacionamentos, namoros muito apaixonados, muito longos, só que não convivem, né? Cada um tem sua vida, faz faculdade em um lugar, trabalha em outro, ou enfim, mora em outra cidade. Tem tempo de ficar sozinha. Tem tempo de ficar sozinha. E aí, quando eles efetivamente vão para a mesma casa, o casamento dura 3, 6 meses. E todo mundo fica em choque. Nossa, mas eles eram ótimos. Eles eram ótimos, eles namoraram 10 anos, eles namoraram 15 anos. Tá, namorou, mas não conviveu. E aí o choque de valores, ele é muito maior, né? Exatamente. E aí, assim, eu acho que a provocação que a gente deixa pra... Nossa, provocação é coisa de gente nojenta. Mude, eu não sei, me irrita quando a pessoa fala isso. Quero fazer uma provocação. Convite. Então, isso, convite o convite que a gente deixa para vocês hoje é não pensar como um mínimo. Não vamos pensar em termos de mínimo. Não. Vamos pensar em valores inegociáveis. Boa. Coloquem aqui. Quais são os... Aqui. Será que é aqui mesmo que vai aparecer na tela? Coloquem aqui. Coloquem aqui. Coloquem aqui. Coloquem onde vocês quiserem. Mas quais são os seus valores inegociáveis? Assim, aquilo que você fala, cara, isso aqui eu não abro mão. E lembrando que a gente não pode dar palpite no valor do amiguinho. Isso. Porque o valor do amiguinho é o valor, do amiguinho. Aliás, quero encerrar com esse anexo. Isso é importante. Esse adendinho é importante, não só por conta desse episódio, mas dos episódios anteriores e de algumas conversas que a gente teve sobre eles, que gente, nós temos um lugar de fala que somos 2 mulheres brancas de classe média, da roça. Isso. Esse é o nosso ponto de vista. E, além de tudo, somos meio maluca, meio desbocada, e temos uma tendência a nos expressar de forma enfática. Direta. E é isso. E nós fomos criados por uma mulher que diz o seguinte, porque assim, o que acontece é que às vezes as pessoas vêm falar e falam, porra, mas vocês não valorizam, vocês generalizam muito, porque os homens isso, porque as mulheres aquilo, e vocês não pensam que nem todas as mulheres são assim, nem todos os homens são assim, a gente pensa isso, a gente sabe disso, é que não dá para incluir isso o tempo todo. E assim, aí vou dar um conselho que eu dou para minha equipe, quando a gente está assistindo alguma coisa, a gente precisa olhar e ver o que nos cabe e o que não nos cabe. Então, às vezes, você olha alguma coisa que a gente está falando e fala assim, mas eu já estou fazendo isso aí. Eu concordo com o que vocês estão falando e eu já estou em evolução. Ou, nossa, isso aí eu já faço faz tempo. Ou o meu parceiro já faz tempo, a minha parceira já faz tempo. E ninguém vai falar sobre isso? Ninguém vai me aplaudir? Não, porque nós somos adultos. E nem quando a gente é criança, às vezes tem um aplausinho. Então, assim, a gente também precisa... Não, principalmente no nosso caso, porque a nossa família é a família do não faz mais que obrigação. Gente, nós somos criados por uma mulher que, assim, você chegava com um 10, mãe, tirei um 10, parabéns, não faz... Mentira, não tinha parabéns, não faz mais do que a sua obrigação. Então, assim, inclusive isso foi... Você só estuda. Isso foi muito bom para milhares de coisas na vida. E muito ruim para outras. Mas eu acho que muito bom em muitas. E assim, é a gente aprender a se reconhecer.
Nossa, se eu vi que isso aqui tá sendo falado e eu já estou e concordo com isso, porque você também pode não concordar e falar, acho isso aqui uma merda e eu não quero fazer Sim. nada a esse respeito. E tipo assim, Sim. que maravilha, não faço nada a esse E respeito. eu acho, sabe o que eu pensei agora? Eu acho que o ponto principal é que quando a gente começou esse podcast, a nossa premissa era questionar tudo. É, gente. Então, o que nós duas estamos fazendo é questionar. Não tenho Não respostas. estamos dando respostas. Não, aliás, eu não tenho pra dar. Não temos, Não por sei favor, se- não nos peça. Não sei se tá claro, mas eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo. Caso exista alguma confusão a esse Não respeito, sabemos. eu não faço a menor ideia. Eu estou apenas dividindo o caos enquanto eu vivo o caos. Enquanto a gente aprende com o caos das nossas É isso vidas aí. individuais, que estão cheias de BO pra gente resolver, que a gente não faz a menor ideia como resolver. Pega o que dá e o que não dá, você fala assim. Isso aqui duas Questiona, só questiona. Questiona tudo que a gente fala. E se questiona. Se questiona. Questiona se você está aceitando o mínimo, qual é o mínimo para você, sabe? O que é que você quer? Será que você está onde você está na sua vida, seja nas suas relações, seja no seu trabalho, por medo? Será que você está por prazer? Isso é o que eu... Gente, essa é a minha cabeça 24 horas por dia. Se você acha Sim, ruim... bem-vindos ao Se nosso você acha cérebro. ruim de aguentar isso por 40 minutos, pensa. 40 anos. 40 35 anos. Tenha pena de mim. Reforço. Não Pega meu existe Pix. assim, no nosso cérebro não existe assim, apenas assim, nossa, eu estou feliz. Eu estou feliz? Por quê? Por quê? O que aconteceu? Que eu Mas quem disse que eu posso ficar não, feliz e quem agora? disse que isso aí é felicidade? De onde surgiu esse conceito? Alguém questionou esse conceito? Será verdade? É isso aí. Isso é a minha cabeça. Evitem. Mandem remédios psiquiátricos e Pix. Pra gente pagar a terapia, porque tá bravo, gente. É isso. E é isso. Tinha uma outra coisinha por último que a gente queria falar. Que eu acho que alguns temas que a gente trouxe fizeram a gente refletir sobre isso, principalmente o tema de hoje e o tema do divórcio, que é a questão da agressão, né? Eu e a Lívia, né, graças a Deus, eu nunca passamos por uma situação de agressão física, né, de ser violentada de nenhuma forma. E nós não temos lugar de fala para falar sobre isso, não temos conhecimento, não temos experiência, não temos formação em psicologia, não temos nenhuma condição de abordar esse assunto. Então a gente não vai abordar esse assunto. Porém, se você é uma mulher que vive nesse tipo de experiência ou conhece uma mulher que vive nessa situação de violência, obviamente que as coisas que a gente está falando aqui não se aplicam. Ela precisa cenário. de ajuda. É um outro tipo de coisa que essa pessoa precisa. Inclusive, se você conhece, denuncie, tente ajudar, faça o que for possível. E se você é uma pessoa que vive uma situação de vulnerabilidade, de violência, busque ajuda. Sim. Busque ajuda. É só isso que a gente tem pra dizer. Isso é o que a gente pode te dizer hoje. Esse é o nosso melhor acolhimento. E isso também é importante da gente fazer na vida, a gente poder dizer assim, ei, eu não sei sobre isso, eu não tenho profundidade para falar sobre isso, eu não tenho vivência para falar sobre isso. Fazer a Glória Pires. Lembra da Glória Pires no Oscar? Eu não sou capaz de opinar. Não sou capaz de opinar. Então, eu não sou capaz de opinar. A única coisa que eu posso te dizer é te ofereço meu colo, meu apoio, me escuta, meu amor e te digo, busca ajuda. Agora a gente terminou. Nos vemos no próximo. Tchau, gente!